Mais uma vez com vocês, hoje, trazendo para vocês a 5ª palestra virtual em tributo ao bicentenário do nascimento de Maria Firmina dos Reis. Esse projeto tem como coordenadores e promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Mas temos também os parceiros, que colocam em prática e que faz funcionar esse projeto. O parceiro é o Instituto Cultivo Suíça Brasil, do qual eu sou a presidente, e o artista digital generalista Vaniel Jorge Silva. Com vocês, Renata Barcelos, dando início a essa noite memorável. Renata Barcelos é pós-doutorado em língua portuguesa e em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do NAVE RJ e da Unicarioca de Língua Portuguesa. Poetisa e escritora, membro da APALA, ALAP, AJEB, SCLB Maranhão, ACLAPT-CTC. É também apresentadora do programa Pauta Nossa, da Mundial News FM. Boa noite a todos, estamos aqui no canal Cultive para mais uma sessão de palestras sobre Maria Firmina dos Reis, esta importante escritora brasileira, considerada a primeira romancista. Obrigada, Valquíria e Dilerci, pelo convite. Hoje nós temos a presença de Jânia Maria Souza da Silva, com a temática Maria Firmina dos Reis, uma mulher de atitude e consciência, e Anita Machado, Caminho Ancestral, Maria Firmina dos Reis, um roteiro turístico sobre a vida da primeira romancista do Brasil no Centro Histórico de São Luís. Obrigada às duas pela presença. Passo a palavra a Jânia Maria. Jânia Souza é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Poeta, escritora, artista plástica, pesquisadora, é membro da Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, ALAMP, da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, SPV-ARN, e da União Brasileira de Escritores, Seção Rio Grande do Norte, UPERN. Muito obrigada, Renata Barcelos, pelas suas palavras. Senti-me agradecida e muito bem acolhida. E quero também cumprimentar agora, nesse momento, a doutora Dilerci Adler pelo convite e organização do bicentenário da grande escritora Maria Firmina dos Reis, essa mulher fantástica que deixou um legado inquestionável em valor para a humanidade. Cumprimento também a palestrante Anita Machado e a queridíssima amiga Valquíria Imperiano, presidente do Instituto Cultive Genebra Brasil, que está dando apoio com outras entidades acadêmicas a esse evento de tão grandiosa valia para todos os brasileiros e principalmente para o mundo. Vou falar aqui, apresentar para vocês Maria Firmina dos Reis, uma mulher de atitude e consciência. Maria Firmina dos Reis nasceu numa época muito complicada para a mulher. A mulher não podia se expressar, não tinha direitos, não podia ter uma profissão, não podia
levar o seu pensamento político ao público, não podia conviver na sociedade de igual para igual com o homem. Foi um momento muito, podemos dizer, doloroso, quando começa essa luta feminina pelo direito a exercer os seus direitos civis na sociedade realmente, né? Ela nasceu em 11 de março de 1822, ano da independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em setembro e ela veio ao mundo em março. Então, tanto a independência como Firmina nasceram para libertar o ser que eles consideravam oprimidos. O Brasil, a independência política de Portugal, para libertar o seu povo das correntes portuguesas, dos tributos, da parte política e econômica. E Maria Firmina para lutar pela liberdade do povo negro escravizado aqui em nossas terras, dos quais eu sou uma descendente também e tenho orgulho deles, e também lutar para que esses direitos fossem reconhecidos para eles. Então, Maria Firmina era uma mulher negra, nascida de uma escrava alforriada, num ambiente totalmente inóspito às mulheres, totalmente castrador da essência da mulher. Então, ela nasceu em São Luís do Maranhão e sua mãe chamava-se Leonor Filipa dos Reis. E aos 5 anos, a sua genitora veio a falecer. Por não ter pai, ela ficou órfã dos dois, pai e mãe. E foi acolhida por uma tia que lhe deu amor e, por alguma razão, lhe concedeu condições de estudar. E a grande transformação de Maria Firmina vai passar pela questão da educação. Através de Maria Firmina, a gente vê a importância da educação para o ser humano. E ela foi persistente, mulher de atitude. Ela começou a ter atitude a partir da sua infância, quando persistiu na educação. Então, ela foi sendo ensinada, na educação e na formação, ler, escrever, somar. E também, como era muito curiosa, Maria Firmina começou a observar as coisas e a questioná-las. A questionar porque ouvia histórias de negros escravos que eram vendidos, que viam em porões de navios da África, eram sequestrados, eram surrados, eram praticamente mortos e vinham amontoados nos porões dos navios. E quando chegavam ao Brasil, aqueles que haviam sobrevivido eram leiloados em praça pública como animais. Suas bocas eram abertas para ver como estava a sua saúde através dos dentes. Eram espancados, estavam famintos. Os jovens eram alimentados parcamente, quando já estavam
em terras brasileiras para ver se conseguiam pegar um pouco de peso para encontrar quem comprasse, porque eles eram comprados para trabalhar na lavoura ou em qualquer outra atividade como um animal. E hoje nós temos cuidado com os animais, temos leis que protegem os animais, temos leis que protegem os indefesos. E naquela época, os seres humanos eram menos que animais. Então ela via aquela história de sofrimento e ela ia fazendo sua leitura, seus questionamentos e vendo as injustiças, o choro das mães, que ela já havia perdido a dela, mas ela via o choro das escravas, dos filhos escravos, todos lutando por melhores dias. E tudo aquilo a marcava, doía, e ela queria dar uma resposta. Então, ela continuou a estudar, a vivenciar a alegria do seu povo, os negros, os festejos, a cultura que ainda era permitida para eles. E entre essa miscigenação de cultura, de religiosidade, ela questiona a igreja, ela questiona o porquê uns são tão massacrados em contraponto de outros. Então ela vai e se forma professora e passa no concurso para professora de Guimarães. Nasceu em São Luís, vai morar em Guimarães, ensinar, vai passar conhecimento para novos cidadãos que estão em formação, são crianças. Passar também, além dos conhecimentos, o que ela acreditava, suas verdades, seus ideais. Então, quando ela passa, uma pesquisadora já colocou que ela tinha que desfilar em praça pública montada em um escravo. Ela se negou. Foi o seu primeiro ato, sua primeira atitude de dizer não àquela situação de opressão, de humilhação, de desumanidade. E a partir dali, ela começa a ensinar, ela passa a participar da sociedade, embora mulher. Ela escreve nos jornais da cidade lá de Guimarães, resenhas, escreve poemas, e ela continua seu trabalho vivenciando com o povo. Então, ela torna-se uma abolicionista. Então, Maria Firmina Guimarães era negra, era mulher e era abolicionista, uma abolicionista convicta. Então, começa a escrever. E escreve o seu primeiro romance, Úrsula, que trata das questões que estão ligadas à escravidão. E nesses trabalhos que ela vai escrevendo e outros posteriormente, ela coloca sua emoção, a sua visão e a sua reivindicação, que fica muito claro e palpável nos textos. Porém, ela, ao escrever Úrsula, que foi na década de 50 para 60, ela, como era escritora e publicava, né, nos jornais da cidade, no jornal. Então, ela resolve, ela divulga o livro, ela o edita e passa a contá-lo. Então, o seu livro
tem uma resenha lá no Maranhão. E dali ela percebe que precisa ganhar o Brasil, precisa chegar ao Rio de Janeiro, que é o centro, naquela época, do Império. E lá onde estavam todos os escritores, a Biblioteca Nacional, e onde o livro iria ter uma maior amplitude. Então, em 1850, só um momentinho, porque as datas, né? Ela vai fazer uma subvenção para publicar o seu livro no Rio de Janeiro. E faz a primeira subvenção em 1857. E sai uma resenha do seu trabalho no jornal A Imprensa. É um jornal maranhense, né? Que lá no Maranhão. Porém, a resenha não é muito favorável. Aí, em 1860, ela vai e tenta a segunda subscrição do livro e consegue publicar esse livro no Rio de Janeiro. Então, vejam como Maria Firmina era uma mulher de atitude. Ela foi professora, ela começou a orientar crianças e jovens como professora, que o professor é o mestre da formação da consciência das crianças no país, junto aos pais, junto com os pais. Então ela começa a realizar esse trabalho de formação de opinião. E ela não se contenta de publicar apenas lá no Maranhão, de divulgar o seu trabalho, né? Que a imprensa tomou conhecimento e divulgou. Então ela vai ao Rio de Janeiro e lá no meio da seleta intelectualidade brasileira, ela publica Úrsula e é resenhada em 1860. Esse livro tem críticas que depois vão ser abordadas em outras palestras. Mas, além de Úrsula, ela escreve. Então, Úrsula, ele é publicado em 1859. E no dia 13 de maio de 1860, tem uma resenha favorável no Rio de Janeiro. Depois, ela escreve Gupeva, um romance indígena, como hoje diz, em 1861. Em 1887, um ano antes da abolição da escravatura, ela escreve A Escrava, um conto muito forte, muito emotivo, no qual eu fiz uma leitura da identificação da escrava quando ela vai falar para a mulher, a senhora que está ajudando ao seu filho e que vai contar a sua história. Ela fala da sua mãe, uma história muito triste que eu encontrei um contraponto com a história da nossa Maria Firmina, porque Maria Firmina ficou órfã da mãe aos 5 anos. E a escrava, ela fica órfã do pai, um índio, aos 5 anos de idade. Mas antes dela ficar órfã, a sua mãe é escrava e o seu pai luta para conseguir a libertação da sua mãe. E a escrava. E então ele compra a carta de alforria ao senhor da esposa, só que naquela época eles não tinham esse nome de esposa, né? Mas a gente sabe que mesmo companheiros, como um casal, eram esposos. Mas eles não sabiam ler. Então, depois que ele compra a carta de alforria, ele recebe um documento redigido, sem ler, guardam e ficam vivendo sua vida. Então, a filha
que está contando a história, que é a escrava, começa a estudar. Ele consegue que um escravo aforreado, que sabe ler, um mulato, aí ensine a filha. E a menina começa a ler. Mas ele vai e morre. Quando ele morre, o senhor vem à casa e reivindica o direito de propriedade sobre a esposa dele, né, a viúva. E a viúva diz que não, que ela é livre. E ele diz que não. Então ela vai e apresenta ao professor da filha a carta e ele comprova que ali eles foram ludibriados pelo senhor dela, né? E ela tem que se sujeitar, né? Embora ela seja livre, porque de fato o marido comprou a liberdade dela e consequentemente da filha, mas o dono do escravo, desonesto, não abriu mão de tê-la e fica com ela até que ela morra realmente, tentando fugir atrás dos filhos que ele havia vendido. Então é uma história muito triste, onde Maria Firmina fala do amor da mãe, do desespero da mãe para defender os seus filhos e não consegue naquele ambiente de escravidão. Então essa mulher fantástica de atitude ela tinha a consciência plena da importância do seu papel na sociedade. E realmente, até os seus últimos anos de vida, ela o exerceu com muito garbo, né, e fidalguia. Ela fundou, depois de aposentado, o primeiro colégio feminino para meninas e meninos, lá em Guimarães. Mas esse colégio não durou somente 2 anos e meio, porque houve muita crítica e pressão da sociedade. Após o lançamento das suas obras, as obras dela foram esquecidas, em virtude justamente dela ser uma mulher, ser negra e falar de escravidão, lutar pela libertação dos escravos. Ela é considerada, hoje, ela é a primeira escritora brasileira, romancista. Também é considerada a primeira escritora negra das Américas, da América Latina. E o professor, o doutor Eduardo de Assis Duarte, está com um trabalho fantástico, ele já falou na palestra anterior, sobre o levantamento das mulheres que escreveram, que foram pioneiras em todas as Américas e no mundo também. E mulher negra, Maria Firmina dos Reis, é a primeira em todos os pontos. É a primeira mulher negra a escrever, a ser romancista, a ter direito à voz. E ela foi resgatada depois de 117 anos por um aficionado por leitura, escritor, Horácio de Almeida, paraibano, que foi ao Rio de Janeiro e comprou uns livros. E lá dentro desses livros se encontrava Maria Firmina. E Maria Firmina ressuscitou a partir desse momento. Começaram a questionar a sua origem. Então essa mulher de atitude e consciência fez a diferença na vida dela e na vida de muitos. E vai fazer ainda mais através dos seus livros que estão sendo lidos no Brasil, principalmente pelos jovens, para que eles tenham a consciência do respeito e do amor que é necessário numa nação e no povo para que haja harmonia, respeito, progresso e orgulho das suas origens. Obrigada, Jânia, pela brilhante palestra, abordando aspectos relevantes sobre esta grande romancista brasileira. A nossa palestra já vai começar. Porém, antes,
nós temos um recadinho da Maria Firmina para você. Olá! Vamos apresentar a imagem oficial de Maria Firmina dos Reis, elaborada de forma criteriosa por nosso grupo de pesquisa do seu bicentenário. A nossa grande escritora não deixou nenhum registro imagético, como a daguerreotipia, que era o método fotográfico da época, assim como nenhuma pintura ou desenho dos seus traços físicos. Por muito tempo, foi usada de forma equivocada a imagem da escritora gaúcha Maria Benedita Bormann. As informações documentais das quais dispomos estão no livro Fragmentos de uma Vida, do escritor e pesquisador Nascimento Moraes Filho. Traços físicos. Nenhum retrato deixou Maria Firmina dos Reis, mas estão acordes os traços desse retrato falado dos que a conheceram ao andar pelas casas dos 85 anos. Rosto arredondado. Cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca. Olhos castanho escuros. Nariz curto e grosso. Lábios finos. Mãos e pés pequenos. Meia, 1,58 m, pouco mais ou menos. Morena. A partir dessas informações, o artista digital Vaniel Jorge desenvolveu essa linda imagem da nossa escritora brasileira. Maria Firmina dos Reis, a nossa Rosa de Jericó. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo, são estes sim. Anita Machado é graduada em Direito pela Faculdade de São Luís, especialização em Direito Marítimo pela FGV Rio, pós-graduação LLM Direito Corporativo pelo IBMEC Rio. Gestão de Pessoas pela FGV Rio. É diretora executiva do Instituto Da Cor ao Caso. Boa noite a todos. Eu me chamo Anita Machado. Queria agradecer o convite da Academia Ludovicense de Letras, também agradecer as presenças aqui no nosso painel. Valquíria, muito obrigada. Queria agradecer a Renata, a Jânia, que também está aqui presente, e todas elas abrilhantando esse nosso momento, essa nossa oportunidade de falar sobre Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista do Brasil. Então, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade e o convite ao Instituto Da Cor ao Caso de participar desse evento, né? Maria Firmina é uma mulher que merece todas as nossas homenagens, então nunca é demais falar dela. Muito obrigada a todos os envolvidos. Bom, estou aqui em nome do Instituto Da Cor ao Caso. Nós somos uma plataforma de letramento racial e diversidade. Nós fazemos um trabalho de diálogo, né, através de vetores de atuação, de áreas de atuação, com a sociedade civil e também com empresas públicas e privadas. São atividades de conscientização, né, de elaboração de uma consciência racial, atividades de letramento racial, mas, sobretudo, atividades de impacto, né, atividades de impacto social. E por que eu estou falando isso? Porque dentro da nossa área de atuação de produção cultural, que é o nosso vetor cultural chamado Toque Ancestral, e também em relação ao nosso vetor de afroturismo, a gente tem o Caminho Ancestral Maria Firmina dos Reis, que é um roteiro turístico com base na vida e na obra de Maria Firmina dos Reis, e que a gente ventila, entrega para a cidade uma oportunidade das pessoas conhecerem mais da vida e da obra de Maria Firmina dos Reis, considerando pontos do nosso centro histórico de São Luís. Então, o Caminho Ancestral, que é o nosso vetor de afroturismo, ele é um vetor, ele é uma área, uma ação pensada em projetar, né, o protagonismo de pessoas negras dentro da nossa história maranhense. Então, a gente vem em 2022, a gente lançou em janeiro de 2022 o nosso Caminho Ancestral Maria Firmina dos Reis, em homenagem ao bicentenário de Maria Firmina, que a gente comemora no ano de 2022. A gente começa o nosso encontro na Praça dos Poetas, que quem conhece o Centro Histórico de São Luís sabe que ali é uma praça que homenageia vários escritores maranhenses, vários autores e autoras
nossos que tiveram grande expressividade dentro da nossa literatura, que são pessoas que merecem, né, essas homenagens dos próprios maranhenses, pessoas de grande história, né, de grande significação, de grande significado, de grande importância e relevância. Maria Firmina dos Reis é uma das pessoas homenageadas na Praça dos Poetas, então não foi à toa que a gente escolheu esse lugar como ponto de encontro para a gente começar o nosso caminho ancestral. Mas antes disso, eu queria explicar um pouco e contar um pouco de como foi o nosso primeiro contato com a história de Maria Firmina dos Reis, né? Eu tenho uma história familiar com a cidade, porque os meus pais nasceram em Guimarães, que foi a cidade onde Maria Firmina viveu 70 anos da vida dela, portanto, uma cidade muito especial na vida dela, onde aconteceu toda a produção literária, toda a produção artística de Maria Firmina, né, aconteceu na cidade de Guimarães. Então, eu tenho esse vínculo com a cidade em razão da história dos meus pais, né, terem acontecido ali, não só como casal, que se conheceram lá, mas porque são duas pessoas que nasceram em Guimarães e foram criadas em Guimarães, né, a cidade que Maria Firmina se mudou logo após ter passado no concurso de professora de primeiras letras do sexo feminino, porque a gente sabe que naquela época existiam salas separadas para meninos e meninas, então professora de primeiras letras do sexo feminino, e ela passa no concurso e vai para Guimarães, onde vive todos os outros anos da sua vida, né, até a sua morte, é o local onde ela está sepultada. Então, o primeiro contato, né, com o nome Maria Firmina dos Reis, esse nome tão impactante, é em razão da história dos meus pais com a cidade. E a gente sempre comenta dentro do Instituto da Coral Caso, e também depois da oportunidade da gente ter realizado o lançamento da mais nova biografia da Maria Firmina, né, que se chama Maria Firmina dos Reis e o Cotidiano da Escravidão no Brasil, do Agenor Gomes. A gente fez esse lançamento, realizou esse evento de lançamento na cidade de Guimarães, e lá a gente teve a oportunidade também de comentar algo que a gente sempre comenta aqui, que é: a cidade de Guimarães nunca esqueceu Maria Firmina dos Reis. O Brasil esqueceu Maria Firmina dos Reis, mas a cidade de Guimarães nunca esqueceu Maria Firmina dos Reis, né? Lá ela é sempre lembrada, lá ela é sempre homenageada. Então, esse contato inicial em relação à história de Guimarães, né, história de Maria Firmina em Guimarães, e como isso a gente consegue enxergar com muita clareza quando a gente visita a cidade, por exemplo. Então, nesse lançamento que a gente realizou lá, que foi em março desse ano, logo quando a nova biografia foi lançada, a gente percebeu o quanto que a cidade estava ávida por novas informações da vida de Maria Firmina, né? A gente percebeu o interesse da cidade, foram quase 200 pessoas dentro de um auditório para saberem mais informações. Então, a oportunidade de ter organizado também esse evento de lançamento na cidade de Guimarães foi muito especial para a gente ter esse contato, né, com a cidade, com as pessoas da cidade, né, que essas pessoas fizeram história também, né, e guardam o legado de Maria Firmina de forma muito direta, tendo ela vivido lá por 70 anos. Então, aproveitando também para fazer um link com a importância, né, de Maria Firmina, com a valorização do legado que ela nos deixou, que Maria Firmina trouxe para a nossa história, quando a gente fala que ela é a primeira romancista do Brasil, e a gente também começa a traçar os comentários sobre o apagamento e a invisibilização de pessoas negras nesse país, a gente começa a entender, por exemplo, por que a história dela ficou 100 anos no silêncio, né? Antes de Nascimento de Moraes Filho ter encontrado, que a gente chama de redescoberto, né, essa história. Antes dele ter redescoberto essa história, Maria Firmina dos Reis estava silenciada por 100 anos, ela foi silenciada por 100 anos. A história dela, dessa mulher gigante, ela ficou no apagamento. E se a gente não tocar também nesse assunto, como é que a gente vai falar e explicar essa invisibilização e esse silenciamento, né? Esse apagamento da história dela? Então, o Nascimento de Moraes Filho vem e resgata, e se não o racismo, o que mais silenciaria, né? A história dessa mulher tão potente. A gente vem 100 anos depois com essa redescoberta, e mais 100 anos agora com essa nova biografia, com 15 novas informações, né, no mínimo 15 novas informações sobre a vida dela. Então, a gente percebe que quando a gente está falando de personalidades negras da nossa história, é sempre uma tentativa de resgate, né,
de resgatar essas histórias. Então, tem muitos documentos nesse livro novo. Por que eu estou falando tanto do livro? Porque quando a gente começou a estruturar o caminho ancestral, a gente traçou um caminho de diálogo muito frequente, que foi muito importante para desenvolver o caminho ancestral Maria Firmina dos Reis com o autor da obra, que é o Agenor Gomes. Então, a gente teve um trabalho de encontrar quais seriam, né, atividade de encontrar quais seriam os pontos dentro do centro histórico que Maria Firmina frequentou, onde Maria Firmina foi nomeada, onde Maria Firmina ia para acompanhar o seu processo de inscrição no concurso público, ao qual ela tinha ali uma estreita, a gente imagina também as questões de articulação que ela tinha com as pessoas, né? Porque ela chegava, ela saía ali de onde ela morava e ela ia até esses órgãos, a esses prédios, né? Saber mais sobre o seu processo. Imagine isso para uma mulher negra na metade do século XIX, o quanto que isso era disruptivo, né? Então, a importância da gente valorizar essa trajetória dela e todo o legado que ela nos deixou é extremamente importante, porque a gente começa a vincular também com as questões históricas, com as questões sociais em relação ao momento que ela atravessou, né, naquele contexto, e o quanto que ela foi disruptiva em todas as suas ações, né? A gente fala hoje de igualdade de gênero, e a gente tem Maria Firmina dos Reis no século XIX, no finalzinho do século XIX, ela funda uma escola mista, né? Então, assim, como ela transforma as coisas que ela acredita em ação, né? E ela funda uma escola, e ela coloca isso dentro das obras dela, né, na parte literária, como ela coloca, como ela vem em Úrsula, no romance, né, dela, como ela vem em Úrsula e coloca ali a narrativa da preta Susana, inaugurando a narrativa do negro africano escravizado na literatura brasileira. Isso é de um gigantismo que a gente fica procurando os adjetivos para dizer, né? Isso é de uma força muito grande, de uma estratégia muito grande também. A gente está com um tema aqui dentro do nosso painel, da nossa outra palestrante, falando da consciência, né, em Maria Firmina, e o quanto que essa mulher foi potente e consciente das suas ações, né? Ela tinha uma maneira dela de colocar dentro das obras dela a narrativa que ela estava vendo e vivenciando como mulher negra e como filha de escrava forreada, que sabemos, né, isso já foi ventilado várias vezes, não é uma novidade. A novidade agora dessa última biografia seria a questão da avó de Maria Firmina, Engrácia Romana da Paixão, né, também uma mulher negra. Então, a gente começa a montar esse quebra-cabeça a partir das informações que a gente já tem, dos pesquisadores, né, que a gente é sempre muito, muito grato a esse trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico que pode nos presentear com essas informações todas. Então, quando a gente está falando dessa valorização do legado de Maria Firmina, não tem como a gente deixar de falar das questões sócio-históricas, né, o momento no qual ela viveu, o momento histórico que ela atravessou, né, como uma mulher negra dentro desse contexto todo. Então, essa trajetória que a gente faz, que é um roteiro de 2 horas e meia, depender, claro, da interação com as pessoas ali presentes, né, com os participantes do roteiro, ele pode ter esse intervalo aí de meia hora, mas, em geral, é um roteiro de 2 horas e meia. E ele surgiu com essa intenção da gente homenagear essa grande mulher. Temos também outras perspectivas em relação ao roteiro, como os desafios, os aprendizados que ele nos traz, no sentido de o roteiro Caminho Ancestral Maria Firmina dos Reis, dentro da realidade histórica e também do turismo no Maranhão, é algo muito inovador. Falar de Maria Firmina dos Reis como uma proposta de roteiro turístico é algo que ainda não tinha existido no Maranhão, e a gente fica muito feliz. Em relação aos desafios que a gente teve dentro do roteiro, a gente precisa comentar isso, porque a gente ainda enxerga, e de fato o Brasil ainda é um país muito racista. Então, dentro do nosso roteiro, a gente sofreu algumas interferências externas, né, de pessoas querendo interromper o roteiro, como aconteceu. Claro que a gente toma, né, as providências jurídicas e tudo, institucionais, mas isso é uma prova de que o Brasil ainda carrega, né, essa veia escravocrata, carrega esse viés escravocrata até hoje, né? Então, a gente
o fato da gente já ter sofrido um episódio de racismo dentro do roteiro ainda explica muito o nosso país. E mesmo num estado como o Maranhão, que tem 70% de pessoas negras, esses episódios ainda acontecem. Então, se a gente não enxerga pessoas negras em posições, majoritariamente em posições de representatividade, posições de poder, de gestão, de liderança, a gente sabe que no Brasil isso tem uma explicação. Então, é um sistema muito complexo, né, em relação à compreensão de raça, compreensão do território, compreensão da nossa própria história, das questões sociais que atravessaram este país e continuam atravessando, né? É importante a gente falar isso. Então, a gente tem muitos desafios, porque pautar questões raciais é algo desafiador num país como o Brasil, que tem 56% de pessoas negras. Esses índices todos são do IBGE, quando a gente começa a falar sobre esses índices, né? Claro que tem uma preocupação com a fonte. Então, o 70% que eu mencionei há pouco é do relatório da Secretaria de Igualdade Racial, daqui do Maranhão, e os 56,10% de pessoas negras no Brasil, do IBGE. E 56,10% a gente se refere a autodeclarados, pretos e pardos, né? A gente está falando de pessoas negras, que para o IBGE é o somatório de pretos e pardos nesse país, autodeclarados, né? Frisando aqui. Então, a gente encontra essa complexidade e vive essa complexidade também quando a gente começa a expor um roteiro afro-referenciado para falar de Maria Firmina dos Reis, essa mulher negra tão importante para a nossa história, né? Maria Firmina, e aqui já quero direcionar um pouquinho para o final da minha fala, que está aqui esgotando o meu tempo, mas Maria Firmina foi uma mulher que impactou de diversas formas, né? Impacta a vida das pessoas e vai continuar inspirando por vários outros anos. Eu queria agradecer novamente o convite e me preparar aqui para daqui a pouco fazer as minhas considerações finais. Muito obrigada, Renata. Gostaria de agradecer muito a presença da Jânia Maria e da Anita Machado, as abordagens diferenciadas do que a gente tem já assistido. A Jânia, dentro da percepção da atitude e consciência da Maria Firmina, a Anita já fazendo um caminho ancestral, uma outra perspectiva diferenciada do que a gente vem ouvindo, assistindo, lendo sobre a Maria Firmina. Muitas pesquisas têm surgido no Brasil nos últimos anos, materiais didáticos vêm abordando e trazendo a questão da Maria Firmina. Isso é importantíssimo num período que nós temos ainda muito pouca representatividade da mulher dentro da literatura sendo reconhecida no material didático. Nós temos as clássicas que sempre tiveram e ainda se mantém, obviamente, mas Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Andradina de Oliveira, que também muito pouco se tem até hoje de estudos sobre a escritora. Isso é importante, esse movimento, esse projeto da Cultive, junto com a Dilerci e as estudiosas aqui presentes. Gostaria de passar a palavra à Jânia para as suas considerações finais e, em seguida, a Anita também. Muito obrigada pela presença das duas e, mais ainda, pelas considerações aqui realizadas. Então, Maria Firmina tem que ser lida, tem que ser debatida, para que os corações de pedras consigam encontrar o caminho da verdade e do amor, como já fala Jesus. É importante nós unirmos as mãos e continuarmos a lutar por uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, uma sociedade onde todos tenham direito a uma qualidade de vida digna do ser humano. Então, Maria Firmina, ela, muito antes de se instituir, depois da Segunda Guerra, a questão dos direitos humanos, através das organizações das Nações Unidas, ela já praticava o direito, a política de direito humano, a luta pela liberdade, pela igualdade, pela necessidade do homem ir e vir, ter seus pensamentos, sua família,
seu trabalho, seu salário, poder administrar a sua vida dignamente. Parabéns, Maria Firmina dos Reis, por ser quem fostes, por nos legar tantas verdades necessárias à reflexão e à formação de consciências como a sua. Nós todos temos que ter atitude e consciência da nossa importância aqui nesse mundo. Muito obrigada. Então, quando a gente está falando de ancestralidade, né, a gente sempre fala do quanto que é importante a gente olhar para trás, né, para pessoas que abriram caminhos para que a gente pudesse estar aqui, pautando raça no mercado de trabalho, pautando raça nas questões dentro de roteiros turísticos da cidade, colocando raça como elemento extremamente central nas nossas discussões sobre aspectos sociais nesse país, que é um elemento central para essas discussões, sabemos. Então, para que a gente possa estar nesses lugares, a gente precisa reconhecer a importância de que outras pessoas construíram também essa história e fizeram história, né? Viveram a história e fizeram história, como é a história de Maria Firmina dos Reis, né? A pessoa que abriu caminhos, ela abriu caminhos para muitas outras pessoas, a gente precisa destacar isso também. E em relação à representação imagética de Maria Firmina dos Reis, queria também colocar aqui nas minhas considerações finais, que eu trouxe, inclusive, a biografia, está aqui comigo do meu lado, né, a mais nova biografia dela, Maria Firmina dos Reis e o Cotidiano da Escravidão no Brasil, do Agenor Gomes. Tem uma imagem na capa, que é essa imagem aqui, que é uma imagem do artista visual Val Paixão, que é um artista maranhense, né, e é importante que a gente diga isso, né, pessoas maranhenses envolvidas na publicação desse livro pela Academia Maranhense de Letras, né, a gente ali protagonizando também a divulgação da história desta mulher maranhense, o Val Paixão que desenhou, e o pai dele é da cidade de Massaricó, que foi o povoado de Massaricó, onde Maria Firmina fundou a escola mista. Então a gente tem muitas conexões nesse livro, né, nessa nova biografia. E a representação imagética dela, em que pese ainda ser uma curiosidade, um ponto de polêmica, a gente ainda vê, né, a gente já tem elementos muito claros para a gente imaginar o rosto de Maria Firmina, né, a partir das descrições que a gente já tem, trazidas lá para o Nascimento de Moraes Filho, lá atrás, né, a gente já tem também outras informações que nos levam à imagem de Maria Firmina como uma mulher negra. E a compreensão aqui que a gente percebe muitas vezes é que algumas pessoas não compreendem as pessoas negras da pele clara como pessoas negras, né, mas a gente tem no Brasil essa complexidade de entender que pessoas negras são pessoas negras da pele clara, negras da pele escura e são negras, portanto, né? Essa questão complexa no Brasil é algo que a gente precisa ainda debater muito e fazer muitos outros eventos como esse, por exemplo, também, um evento muito especial e muito bem organizado pela Academia Ludovicense de Letras, e aqui queria ratificar o meu agradecimento, o agradecimento que eu fiz no começo da apresentação, por essa iniciativa tão louvável e tão importante para a gente falar de um tema tão relevante que é a história de Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista do Brasil. Muito obrigada, Academia, pelo convite, muito obrigada às pessoas que estão aqui assistindo a gente, e queria agradecer também ao Vaniel, a pessoa que está aqui conosco, né, na edição de todos esses vídeos. Queria agradecer a Valquíria pela organização também, pelo direcionamento das gravações. Queria agradecer a Renata e a Jânia, que estão aqui também presentes nesse painel. Então, nosso muito obrigada em nome de toda a equipe do Instituto da Corelcasa. Muito obrigada, mais uma vez, a presença da Jânia e da Anita. Muito obrigada a quem está nos assistindo, aqui ao vivo ou posteriormente. Isso ficará disponível aí para os estudiosos, para professores, para alunos. Tenho levado para a minha sala de aula, tem sido assim, propostas pedagógicas, até para darmos ênfase a Maria Firmina dos Reis, dentre outras escritoras que também precisam surgir e termos consciência da importância da contribuição delas dentro da nossa história da literatura
e social. Agradeço também à Academia Ludovicense de Letras, ao Instituto Geográfico de Guimarães, ao Instituto Geográfico do Maranhão, à Sociedade Cultural Latina do Brasil, da qual faço parte também, a outros parceiros como o Instituto Cultive, que está aqui representado pela Valquíria, Suíça-França, o artista digital Valniel Jorge Silva. Muito obrigada pela oportunidade também, e que outros e outros projetos surjam e que nós possamos trazer não só a Maria Firmina, mas também outras mulheres tão importantes quanto na formação da nossa literatura brasileira. Obrigada, boa noite. Fiquei encantada com as duas palestras, com as duas palestrantes, com os temas aqui abordados, sempre a enriquecer o meu conhecimento e o seu conhecimento. Agradeço a Renata Barcelos por fazer essa mediação, por deixar as nossas convidadas tão à vontade, e agradeço também a Jânia Souza, com o seu linguajar muito espontâneo, com as suas informações bem pesquisadas, a Anita Machado, que nos trouxe tantas informações a respeito de Maria Firmina, né? Ela que mora no mesmo estado, lá no Maranhão. E isso só engrandece a nossa grande escritora. Eu tenho certeza que até o fim de novembro nós teremos um histórico imenso sobre a Maria Firmina dos Reis. E não esqueçam, divulguem, porque nós precisamos fazer o público conhecer essa escritora, a primeira romancista brasileira, essa mulher histórica, forte e determinada. Divulguem o canal, cultivem e deem seu like, se inscrevam e transmitam seus amigos. Nós agradecemos e a Maria também.